A comissão parlamentar de inquérito que vai apurar a gestão da pandemia feita pelo governo federal começou na última terça e já começou com emoção. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e deixa o seu like. Bom, como eu disse para vocês no último vídeo, a gente está aqui começando a analisar um fato político muito importante. Não é dessa vez bravata do presidente ou rebuliço nas redes. A comissão parlamentar de inquérito que vai apurar a gestão da pandemia feita pelo governo federal começou na última terça e já começou com emoção. O governo Bolsonaro passou os últimos dias tentando de todos os jeitos atrasar a CPI. Se não conseguisse, a instrução era evitar uma composição desfavorável ao presidente. Eles não conseguiram nem uma coisa nem outra, mas olha, eles tentaram, viu? E é impressionante como o Bolsonaro, quando ele quer, sabe se organizar. Desde que, claro, seja para defender os seus interesses. Ele não se organizou antes porque o motivo não parecia bom o suficiente, né? Preferia comer pastel e caldo de cana. Ele trabalha para salvar a própria pele, gente, mas não para salvar a vida de centenas de milhares de brasileiros. Vou dar um exemplo de organização, tá? A Casa Civil conseguiu elencar mais acusações relacionadas à gestão Bolsonaro na pandemia do que a própria comissão da CPI. O Bolsonaro sabe o que ele fez. E a CPI já começou operando milagres. O senador Flávio Bolsonaro pediu para a comissão ser adiada, olha só, até todo mundo ser devidamente vacinado. Porque seria mais seguro um Bolsonaro defendendo o distanciamento social e a vacina, gente. Mas não era uma gripezinha? Gente, mas o isolamento não era coisa do calça apertada. Eu tô chocada. Chocada, passada. Enfim, vamos lá. No finalzinho da semana passada, uma liminar concedida numa ação popular movida pela deputada Carla Zambelli, aliada do presidente Bolsonaro, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, havia impedido que o senador Renan Calheiros pudesse assumir algum cargo na CPI. Essa decisão liminar sofreu recurso pela mesa do Senado Federal e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a liminar que foi dada pela primeira instância. O senador Renan Calheiros foi então escolhido para ser o relator da CPI. Deixa eu explicar aqui essa primeira confusão. O senador Renan Calheiros é visto como um desafeto do governo. O presidente Bolsonaro não queria de jeito nenhum que ele fosse o relator da CPI. As redes bolsonaristas puxaram as hashtags, a Carla Zambelli entrou na justiça. O argumento era de que o senador Renan não pode ser imparcial na CPI, porque um dos objetos da comissão parlamentar de inquérito é investigar os repasses do governo federal a governos e municípios, e o filho do senador Renan Calheiros é o atual governador do Alagoas. Além disso, eu tenho certeza que contribuiu para esse movimento contra a relatoria do Renan Calheiros o fato de que não é a primeira vez que o Renan Calheiros e o Bolsonaro se desentendem. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo de 2019, todo mundo tinha certeza que o senador Renan Calheiros ia ser o presidente do Senado. Mas o Bolsonaro era contra, puxou hashtag nas redes sociais, mobilizou as suas bases e conseguiu inviabilizar essa eleição. Foi eleito presidente do Senado, na época, o senador Davi Alcolumbre, que era mais amigável ao presidente. Resumo dessa ópera: o senador Renan Calheiros assumiu a relatoria da CPI, indicado pelo presidente eleito pela comissão, Omar Aziz, e fez um discurso que eu particularmente recomendo a todos vocês que vejam. Fez aceno para todo mundo. Começou fazendo uma reverência ao Supremo Tribunal Federal por sua postura terrivelmente democrática. Terrivelmente. Sacaram? Falou que ele não era nem Sérgio Moro, nem Deltan, que com ele não tinha PowerPoint, nem sentenças pré-fixadas. Enfim, vimos aí outro aceno, e outra coisa, o Moro tá queimado, né? Caiu na boca do povo. Ao general Pazuello, ele fez uma crítica dura, mas falou ali que não é o exército brasileiro que estará sob análise. Comparou as mortes por Covid no Brasil aos 454 pracinhas brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele diz o seguinte: guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas bélicas ou sanitárias. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. E aí ele disse que na pandemia o Ministério da Saúde foi entregue a um não especialista, a um não general, fazendo esse paralelo. Bem forte, mas enfim, não é o exército, percebe? É só uma coisa específica. Então já dá um aceno ali para o exército também. Terminou com um aceno tradicional a Deus, pedindo iluminação, que é para não deixar de agradar a essa galera mais conservadora. Falou de todos os amigos que ele tem, Ciro Nogueira, que pensa diferente, Randolph, geral.
O senador Renan Calheiros não veio ao Senado a passeio. Como ele mesmo fez questão de ressaltar, ele está ali há muito tempo. É amigo de todo mundo, conhece todo mundo e sabe como operar os recursos da casa, como ninguém. Ele ocupa cargos públicos e eleitorais há 42 anos e foi da base governista de todos os presidentes da nova república, do Collor ao Michel Temer. Ele é um cara que sempre foi convidado para assistir jogo de futebol na casa de todo mundo em Brasília. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, né? Tadinho, gente, a emoção dele, ser convidado pelo Toffoli, nunca foi. Abraçou, aquele abraço caloroso, falar mal do Toffoli nas redes, mas tudo que ele queria era um convite. Que eu acho meio loser mesmo, sabe? Postura de loser. Já falei, né? Enfim, voltando aqui para a seriedade do nosso vídeo, temos um profissional da relatoria da CPI. Ok, mas para onde isso vai levar a gente? Eu não posso prever qual vai ser o resultado dessa CPI, mas eu fico imaginando por que uma comissão parlamentar de inquérito foi para frente e um impeachment não foi. São muito mais deputados do que senadores, verdade. Então abrir um processo de impeachment na Câmara é muito mais difícil, porque precisa de centenas de votos de apoio. Mas também, pensem aqui comigo, um processo de impeachment é um processo muito mais incontrolável. A população se engaja, você sabe como começa, mas não tem controle sobre como termina. Uma CPI acaba sendo mais fácil de manejar. Você lembra que eu falo sempre de acomodação? Pois é. O senador Renan falou muito no seu discurso sobre culpa, que a culpa pelos mortos da pandemia é de alguém, nas suas palavras, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência, eles serão responsabilizados. Aquilo que a CPI apurar pode ser enviado para o Ministério Público, vai caber ao Ministério Público determinar a culpa, enfim. Mas, de qualquer maneira, tem aí um prejuízo à imagem das pessoas e, eventualmente, a criação de bodes expiatórios para salvar outras personalidades que a gente não pode esquecer, né? Aliás, falando em responsabilidade, de quem é a responsabilidade pelos 400 mil mortos por Covid-19 no Brasil? E aqui, independentemente de CPI. E eu vou dizer aqui para vocês que essa responsabilidade me parece ser compartilhada. Claro que o presidente Jair Bolsonaro contribuiu, tem um papel de protagonismo, mas, embora ele seja o maior responsável, sabe que existem outras pessoas que a gente não pode esquecer? Lembra do cobrar e lembrar? Tem uma responsabilidade aí dos congressistas que se recusaram a votar o impeachment, né? Porque são mais de 60 pedidos na mesa do presidente da Câmara, mas o presidente da Câmara não faz nada sozinho, ele precisa dos votos dos seus pares. E eu falo isso porque é mais fácil a gente atribuir responsabilidade só para esses cargos de liderança. Eu lembro, principalmente na gestão do Rodrigo Maia, que o pessoal falava muito para mim, porque a gestão do Arthur Lira é mais recente, aí logo a gente teve a CPI da pandemia, mas muita gente me perguntava por que ele não põe para andar, por que ele não põe para andar? E tem um juízo de, se você não tiver os votos suficientes para fazer passar o pedido de abertura do processo de impeachment, nem vale a pena colocar para deliberação, para votação, porque aí você pode fortalecer o presidente Jair Bolsonaro em vez de enfraquecê-lo. Então também tem que fazer uma projeção estratégica, né, antes de tomar atitude. Então, por isso que eu tô falando que é importante não pensar só no boi de piranha ali, mas pensar em todo mundo que tá lá no Congresso. Em quem que você votou? Se a pessoa manifestou o seu posicionamento, ficou ali calada, na miúda, fingindo que não era com ela, importante, pra gente conseguir escolher melhor em 2022. Porque se a gente tem um presidente que demonstrou a não mais poder, ser incapaz de exercer a liderança necessária para enfrentar a pandemia no cargo para o qual ele foi eleito, tem gente que deixou ele continuar lá, né? E ressalto aqui para vocês, o impeachment é um dos caminhos constitucionais que existem. Outros, como eu bem apontei, são as eleições. Ano que vem tem eleição. E aí eu pergunto a vocês sobre a nossa responsabilidade nas urnas. Talvez com a CPI a gente sinta alguma medida de reparação. A gente vai falar, aconteceu alguma coisa, enfim, fatos vão ser esclarecidos. E mesmo que a gente não veja a responsabilização que a gente quer, o dano para a imagem pode nos satisfazer de alguma maneira. Mas a gente precisa usar essas informações para votar bem. A gente precisa pensar em como a gente vai exercer a nossa responsabilidade em 2022. E assim, vocês já sabem aqui no canal qual é a minha opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro. De maneira nenhuma eu estou querendo eximir o Bolsonaro de responsabilidade. Pelo contrário, o que eu quero é que a gente pense quem ajudou enquanto fingia que nada estava acontecendo, enquanto fazia discurso de remédios amargos, fatais, estava lá. Mas na prática, estava ali, trabalhando com o governo, entendeu? Quem colabora para o jogo de cena de uma postura de um Bolsonaro para parecer um pouco mais a menos, mudar de ideia sobre a vacina, fazer comitê de Covid. É isso.
Precisam ter a mesma opinião que eu? Não precisam, né, vocês? Mas a gente precisa pensar aí nesse todo que está acontecendo, porque uma andorinha só não faz verão. Nem sei se serve, mas foi o que veio na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um like de vocês. E claro, se vocês quiserem apontar uns outros responsáveis aqui nos comentários, fiquem à vontade que eu vou gostar de ler.